É possível comemorar o enfrentamento à corrupção aqui na Paraíba especificamente? São muitos desafios, principalmente agora em época de pandemia, mas eu acho que eu prefiro olhar o copo meio cheio e ver os avanços que tivemos, seja no Tribunal de Contas, seja no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal. Temos várias ferramentas novas de combate à corrupção, principalmente com o apoio da população, com o apoio da imprensa. Eu acho que é um desafio que cada vez mais estamos mais fortes para enfrentá-lo. O senhor falou agora em pandemia, que foi um momento que desafiou e ainda desafia o trabalho e a vida de todo mundo. Para órgãos de fiscalização não foi diferente. Nesse período, quais ações foram adotadas para coibir desvios de recursos públicos, por exemplo, em relação a verbas destinadas no combate à pandemia? Excelente pergunta, Denison. Por conta da pandemia, os recursos para o combate à Covid, eles são segregados, eles são a parte do orçamento, inclusive na fiscalização. Houve e há ainda alguma discussão, porque boa parte desses recursos vieram da União, são recursos federais, para aplicação dos municípios. E aí caberia a quem fiscalizar. Ainda existe um pouco de discussão sobre a competência de fiscalização, se seria do Tribunal de Contas da União ou Tribunal de Contas dos Estados. Como a necessidade é muito grande de fiscalização, o caminho que pretendemos adotar, que todo o controle pretende adotar, é que haja um controle realizado pelos dois lados, seja pelo Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados e as competências federais e estaduais. Pelo que já pôde ser analisado até aqui, poderá haver muitas reprovações de contas de gestores justamente por não ter agido de forma correta nesse momento de pandemia? É difícil se antecipar, Daniel, porque como a situação foi, e ainda é, em determinado ponto, caótica, os preços variam muito. Então, só para citar a irregularidade sobre o preço, quando o gestor compra acima do preço do mercado, é muito difícil você dizer que foi acima do preço do mercado quando há uma variação grande de preço. Só para ilustrar, se a gente lembrar o preço do álcool gel em fevereiro do ano passado, provavelmente deveria custar R$2 e quase ninguém comprava. Em abril, 2 meses depois, esse preço mais do que aumentou 10 vezes, porque aumentou a demanda, reduziu a produção. Em compensação, alguns meses depois, aumentou novamente a produção, as pessoas começaram a ver que tem substitutos e aí o preço voltou a cair. Então, se a comparação for equivocada do controle, a gente vai terminar punindo gestores que tomaram a decisão precipitada por conta da pandemia, mas estavam de boa fé, como se fossem corruptos. Então, esse é o grande desafio, é conseguir separar a gestão de boa fé precipitada da gestão de má fé, onde há corrupção. O controle externo não pode ou não deve punir o gestor que comprou apressadamente para prevenir, da mesma forma que o gestor que abusou do recurso público. Então é difícil separar o joio do trigo. Mas mesmo sem ter a má-fé, ainda há casos que os órgãos de controle, fiscalizadores, eles se deparam com gestores mal preparados. E aí, como fazer para combater? Falta preparação em relação aos gestores públicos ou falta fiscalização? Excelente pergunta. Os dois. Em geral, os gestores públicos, eles não, em média, não são bem preparados, e para isso existe uma série de ações, existem várias ações realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado e outros órgãos, no sentido pedagógico, de ensinar mesmo. O Tribunal de Contas do Estado, na Paraíba e vários outros, tem treinamentos para gestores, não só para o chefe do executivo, mas para toda a equipe, para os secretários. Então tem vários cursos para treiná-los para melhor administrar a coisa pública. Aliado a isso, é preciso ter um tipo de, não só de punição a posteriori, mas um acompanhamento em tempo real para separar o joio do trigo. Então, aqui na Paraíba nós temos várias ferramentas para, antes de ocorrer a irregularidade, ser detectado pelos auditores e ser informado ao gestor: isso aqui está errado, essa contratação foi feita de modo equivocado. Porque se antecipando, o gestor de boa fé e mal preparado, ele vai corrigir o erro. Já o gestor de má fé provavelmente vai persistir o erro ou vai encontrar um outro caminho. Então, se a gente conseguir treinar, dar um treinamento, um foco pedagógico e um acompanhamento em tempo real, facilita separar
esses dois tipos de gestores. O que foi um grande problema com relação à pandemia, porque como não foi antevisto essa situação, o treinamento era impossível ocorrer. E como o gasto era iminente, assim, era para uma situação de urgência que precisava ser feito de imediato, também não deu para fazer um acompanhamento em tempo real. Então, praticamente todo o controle dos gastos da pandemia estão sendo realizados a posteriori, alguns meses depois de realizados. Procurador, a gente tem acompanhado algumas reprovações de contas e alertas também relacionados à contratação por excepcional interesse público. Apesar desse nome, excepcional interesse público, ele é mais recorrente do que muita gente imagina. Inclusive, agora na pandemia, isso deve ter se acentuado, porque eu acho que finalmente tivemos um excepcional interesse público devido, né? A gente teve alguma reprovação de contas do ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, depois do recurso, essa conta foi aprovada, mas a gente viveu ali alguns momentos em que o TCE, junto com o Ministério Público de Contas, cobrou mais essa questão. Como é que fica isso agora no momento de pandemia? Vai voltar a ter esses números aumentados naturalmente devido à contratação de pessoal para a área da saúde? Como é que o Ministério Público de Contas analisa esse novo momento? Excelente pergunta. Primeiro, vou explicar rapidamente para o ouvinte. A contratação por excepcional interesse público, ela deve ser, como o próprio nome diz, excepcional. A regra do servidor público é para ser concursado. Então, vamos pensar aqui um serviço público de saúde contínuo como uma UPA. Os médicos que trabalham lá devem ser concursados. Eventualmente a gente vê algum concurso, aconteceu aqui no município de João Pessoa há alguns anos, concurso. Então a regra é, os cargos que são para prestação de serviço público contínuo, eles devem ser concursados. Em situações excepcionais, fora da regra, algo anormal, é que o ente poderia contratar por excepcional interesse público. Então, aconteceu a pandemia, tornou-se necessário contratar mais médicos plantonistas, ou mais anestesistas, ou mais intensivistas. É uma situação excepcional com um tempo fixo, não é ad infinito, não é para sempre. Para esse tipo de contratação, sim, se justifica. Na Paraíba, a gente via há muito tempo a contratação sem ser por concurso. Quando eu digo na Paraíba, me refiro tanto ao Estado como aos municípios. Isso, infelizmente, ainda é prática corriqueira, como você bem falou, Daniel, principalmente para a área de saúde, mas também, às vezes, até para a educação. Imagina um professor de uma escola que presta serviço o ano inteiro ser contratado por excepcional interesse público. Não tem sentido. E muitas vezes os prefeitos fazem isso, os gestores fazem isso, para ganhar capital político. Então, é uma prática nociva que a sociedade não deve admitir. Isso ganhou repercussão maior depois da reprovação das contas do governador do estado, de algumas prefeituras maiores, mas é um problema muito sério que a gente tenta coibir. A pandemia, ela criou uma situação excepcional, não foi para toda a saúde, foi para aqueles profissionais que atuam no combate à pandemia. Mas quem trabalha numa UPA, eu gosto do exemplo da UPA porque é uma prestação de serviço de não emergência, é algo rotineiro. Quem trabalha num PSF é um trabalho rotineiro. Então, não deve ser contratado por excepcional interesse público para esse tipo de prestação de serviço. O senhor citou a reprovação de contas do ex-governador Ricardo Coutinho. O que é que isso pode simbolizar também para os demais gestores quando a maior autoridade gestora de um estado, que é um governador, tem uma conta reprovada, que agora segue para a Assembleia Legislativa apreciar, enfim. Como é que isso pode impactar, influenciar os outros gestores? Sempre quando a gente tem grandes figuras sendo punidas ou premiadas por alguma conduta que elas fizeram, toda a população fica ou feliz ou triste, mas com receio que aquilo ocorra também. Historicamente, os estados e a própria União não costumavam reprovar contas do chefe do executivo. Então e muitas vezes haviam irregularidades graves. Então isso criava uma sensação de impunidade. Várias vezes o Tribunal de Contas do Estado, ou os tribunais, eram vítimas de piadas por esse tipo de coisa. Eram tribunais de faz de conta. Então uma medida desse tipo, que reprova as contas de um governador, porque ele insistiu em irregularidades que ocorriam historicamente. E parte da defesa do ex-governador Ricardo Coutinho, Daniel, se limitava a dizer que eram práticas que se repetiam ao longo dos anos. Então, talvez o Tribunal de Contas devesse ter reprovado lá atrás, mas nunca é tarde para começar a fazer o certo. E por que não fez antes?
Não sei exatamente, Denison, quais foram os motivos da não reprovação, porque às vezes na análise do Tribunal de Contas, eles analisam um conjunto das contas. Então, muitas vezes uma irregularidade é apontada, uma recomendação é feita e o excesso de recomendação é que leva à reprovação. Pessoalmente, inclusive os pareceres do Ministério Público de Contas há mais anos já era pela reprovação. Só que o Pleno do Tribunal de Contas considerava esses outros elementos e não alterava a indicação do parecer, julgando pela regularidade. Nesse último julgamento é que eles seguiram o parecer do Ministério Público de Contas pela reprovação. Procurador, eu queria perguntar sobre a questão política. A gente tem a política envolvida em várias situações, em vários órgãos também. A gente tem ali o Ministério Público de Contas, formado por promotores, procuradores, enfim. Temos também o Tribunal de Contas com uma equipe técnica muito grande que avalia todo o processo de contratações, todas as contas das gestões públicas, mas temos também o fator político. A gente tem conselheiros que estão lá por indicação política. Como é que o senhor enxerga o peso da política nessas análises que são executadas do Ministério Público de Contas junto ao TCE? Existe um movimento nacional para a alteração da composição dos tribunais de contas, porque atualmente todos os tribunais de contas do país, tirando o da União, são 7 conselheiros, sendo 5 de indicação política, 1 oriundo do Ministério Público de Contas e 1 dos conselheiros substitutos ou auditores especiais. Isso faz com que a maioria seja oriunda da classe política. E muitas vezes existe um problema sério de compliance desses conselheiros ao longo do país. Aqui na Paraíba, mas a ideia dessa interferência, de ter essa visão política, ela tem uma origem que faz sentido, que é uma origem lógica, porque a pessoa que só exerceu um cargo público, ela não conhece como é estar do outro lado do balcão. Então, essa visão política, essa visão da gestão, eu acho que é extremamente salutar, ela é importante. O problema está, e os próprios tribunais de contas, esse movimento é capitaneado também pela ATRICOM, que é a Associação dos Tribunais de Contas, compostas basicamente por conselheiros. Eles também opinam por essa mudança de composição. Então, eles percebem que isso é nocivo para o sistema, mas o problema não é a presença da política, mas o excesso da política. Então, talvez se fosse uma composição, uma participação reduzida, eu acho que traria o benefício sem trazer todo o prejuízo. Há muito conflito entre esse relatório técnico e o julgamento dos conselheiros? Em alguns TCEs esse conflito é maior. Aqui no Tribunal de Contas da Paraíba existem algumas decisões divergentes, mas a maioria das vezes essas decisões são muito bem fundamentadas. Como a gestão pública envolve vários elementos, além de elementos objetivos, elementos de escolha política, elementos discricionários, permite que um conselheiro adote uma posição divergente da auditoria sem ser algo excessivo, algo que chame a atenção. Mas em situações excepcionais, principalmente em outros estados, já aconteceu de modo bastante a chamar bastante atenção. E essa questão caminha principalmente para a discussão da autonomia que vem sendo discutida entre os poderes. O senhor teme que esses movimentos, e alguns movimentos até citam fragilidade em relação e por questões políticas partidárias, o senhor teme que esses movimentos podem fragilizar a autonomia entre os poderes justamente por esses discursos de indicação? Sem dúvida, Denison, isso é um problema muito sério e permeia duas questões. Uma diz respeito à indicação e a outra diz respeito ao orçamento. Então, é perceptível em todos os países que acontece isso, e em todos os estados da federação, a gente vê que o rigor dos tribunais de contas ou do próprio Ministério Público Estadual com relação a quem tem a chave do cofre, seja o Poder Executivo Estadual ou seja a Assembleia Legislativa, ela tende a ser um pouquinho diferente de outros órgãos. Então, essa distribuição de poder, dos freios e contrapesos, ela por vezes não parece tão bem distribuída, e para manter a relação de poder termina fazendo um pacto de não agressão, que por vezes quem perde a sociedade. Às vezes essa
a agressão entre os poderes é importante para que a sociedade tenha se veja protegida por um dos poderes ou por todos, fiscalizando o outro poder. É como aquela velha máxima, aquele velho ditado latino que diz: quem vigia os vigilantes. Então, quando temos vários vigilantes, que são os vários poderes, e um é complacente com o outro, termina que ninguém vigia. Quando um é duro com o outro, quando um não permite que o outro erre, todos vigiam uns aos outros. Então, a distribuição de poder, essa relação de independência, ela muitas vezes sofre essas duas restrições. Uma pela forma de composição, forma de indicação, e dois, pela questão orçamentária. Qual a principal irregularidade que é encontrada pelo Ministério Público de Contas? Nos municípios? Isso. A principal irregularidade, que é a mais visível, é com relação a pessoal. A gente tem muita contratação irregular, seja de comissionado, seja por excepcional interesse público. Tem municípios e tem entes que essa relação é majoritariamente de não concursados com relação a concursados. Então isso é uma excrescência, é algo que tentamos combater. Eu digo isso que a gente combate, que a gente vê, porque existe um problema muito sério, que é de corrupções, de contratações irregulares, onde há corrupção, mas a visualização desse tipo de irregularidade é mais difícil. Então é um combate às cegas, enquanto que o combate à irregularidade de servidor público ele é mais visível. Recentemente houve uma recomendação conjunta, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, o Estadual e também o Ministério Público de Contas, sobre os órgãos públicos relacionados à contratação do serviço de publicidade. A exigência da regularidade fiscal, que já é lei, já deveria estar sendo exigido. Houve uma ampliação de prazo para adequação dessas empresas até o fim do ano. Esse prazo vai ser mantido? Como é que o Ministério Público de Contas está acompanhando essa situação? Essa situação ganhou maior relevo agora durante a pandemia, porque a regularidade fiscal passou a ser dispensada na situação da pandemia, porque as empresas muitas vezes não conseguiam adimplir seus impostos. Mas os ministérios públicos, no caso específico dos contratos para publicidade, existe uma lei federal que regula esse tipo de contratação, e a atuação conjunta foi porque entendemos, todos os órgãos, todos os entes do Ministério Público entendem que é necessário seguir a lei e não flexibilizar para permitir que empresa... Porque o grande problema, Daniel, é esse tipo de contratação de serviço, não só especificamente esse tipo de serviço, mas contratação de serviço, isso a literatura de corrupção é farta em mostrar, são as contratações que mais ocorrem corrupção, porque é de difícil aferição. Inclusive na recomendação também está lá incluído a importância de criar mecanismos de controle de que o serviço foi prestado, porque se você não tem como medir, como aferir se o serviço foi prestado ou não, é muito fácil emitir uma nota fiscal, realizar o pagamento e dizer e alegar que o serviço foi prestado sem a comprovação física. Enquanto numa obra você vê a contratação, no serviço não. Então, todos os serviços, toda a contratação de serviço é vista de modo com maior pesar pelo controle externo. Muito obrigado, Dr. Bradson Camelo, pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. O senhor que assumiu recentemente o Ministério Público de Contas e veio prestar contas aqui com a gente, com a imprensa. A população é interessada também em acompanhar esse serviço. Eu que agradeço, Daniel, eu agradeço, Denison, a toda a população que está ouvindo, porque nossa função é essa, é não só controlar as contas, mas prestar contas também. Estamos sempre abertos a questionamentos e denúncias que a imprensa ou a população vier apresentar.